Nesse vídeo a gente vai ver 9 dicas matadoras para um setup de impressão 3D. Hoje a gente vai reagir aqui ao vídeo do Printfarm Academy, então bora ver quais são essas dicas. Já montei algumas impressoras 3D na minha vida, como esta gráfica de produção, que foi projetada Olha, basicamente bem para funcionar organizado, 24 horas por dia. Mas também montei várias outras impressoras 3D para uso pessoal ao longo dos anos. E se você não fizer isso com um plano, é bem provável Pô, essa farm tá bem que fique organizada, mais bem ou menos bonita. assim. Uma ou duas impressoras colocadas em uma superfície horizontal que você encontrou, com filamento, plástico e ferramentas espalhadas por todo lugar. Não é exatamente otimizado, mas podemos fazer melhor. Vou montar uma estação de impressão 3D do zero aqui na minha nova oficina e compartilhar algumas dicas ao longo do caminho que talvez você possa usar para melhorar sua configuração, porque parece que há muito que podemos aproveitar de uma gráfica. Vamos lá! A IKEA, o sonho de todo mundo que gosta de fazer coisas de casa, velho. Rapaz, muito massa. A primeira coisa que qualquer configuração de impressão 3D deve ter é armazenamento e o máximo possível. Decidi ir mais rápido e comprar alguns armários que coubessem no espaço, já que tenho a sorte de ter 3,6 metros quadrados à minha disposição e realmente não quero ter que construí-los. Claro, você não precisa necessariamente sair e comprar armários para uma configuração de impressão 3D. Você pode usar apenas uma mesa velha. Talvez colocar um armário com gavetas embaixo ou simplesmente optar por algumas prateleiras simples. Sim, mas o que importa é que seja estável. Isso é muito importante, porque isso vai influenciar diretamente nas suas impressões. Não adianta você ter um armário e ele tá lá todo balançando. De qualquer forma, ter um lugar para colocar todas as coisas que vêm com o hobby ou o negócio da impressão 3D tornará a vida mais fácil. E quando tornamos as coisas fáceis de usar, é mais provável que as utilizemos. Outra dica rápida que darei é que, se você estiver escolhendo o tipo de armazenamento a ser usado para sua configuração de impressão 3D, opte por gavetas, não por portas. As gavetas são muito mais convenientes e mostram rapidamente tudo o que há dentro delas. As portas se transformam em cavernas escuras. Fora que você pode fazer esses tipos aí de... Tipo isso aqui, ó. Você pode fazer essas coisas aqui, onde você coloca o espaço ideal já de cada coisa organizada nas gavetas. Isso daqui é uma mão na roda, velho. Onde as coisas morrem. Quando você abre a porta de um armário, só vê o que está do lado de fora e não vê nada enterrado atrás dela. Confie em mim. Gavetas são o caminho a seguir. O próximo requisito óbvio para qualquer configuração de impressão 3D é uma superfície sólida para colocar suas máquinas. Praticamente qualquer coisa serve, desde que seja resistente. Evite colocar suas impressoras 3D em superfícies instáveis ou saltitantes, pois a ressonância das máquinas... Isso é muito importante, velho. Talvez é das coisas mais importantes. Se você não tiver, no meu caso aqui, né, eu tenho uma mesa, só que eu não acredito que ela é uma mesa tão estável quanto eu gostaria para colocar minha impressora. E por muito tempo eu deixei minha impressora no chão. Funcionando nelas pode causar problemas de impressão. E como você pode ver, estou falando de um bloco de açougueiro robusto aqui, o que é definitivamente um exagero. As pessoas costumavam jurar pelo truque do papel de cimento, mas descobri que qualquer superfície estável serve perfeitamente. Falando sério, para a dica número 2, queremos ter certeza de que você também tem a superfície livre disponível, ou seja, deixar algum espaço para outras coisas além de impressoras. Às vezes, vemos um local que pode tecnicamente caber 2 impressoras nele. Colocamos 2 impressoras ali. Mas o que acontece quando você precisa colocar algo como uma mesa de construção, fazer alguma manutenção ou preparar algumas peças nas quais está trabalhando? Você acaba criando uma dor de cabeça para si mesmo e dores de cabeça não são nada divertidas. Planeje com antecedência e reserve um lugar, de preferência bem próximo às impressoras 3D, que você possa usar para atividades extracurriculares que todos nós fazemos por causa da impressão 3D. O verdadeiro truque então é: você consegue manter tudo limpo? Considerando... Pô, isso faz diferença, velho. Você ter um ambiente organizado ali, principalmente visualmente também, né? Isso te traz aquele senso de organização, uma paz pra você trabalhar. Faz toda a diferença, o espaço velho. que tenho aqui, vou ter muito espaço ocioso. Mas também é uma boa ideia ter um pouco de espaço extra para expansões futuras. Quando aquela impressora nova e bacana que você estava esperando for lançada, seria legal ter um lugar para ela. Temos bastante espaço de armazenamento para todas as nossas ferramentas de filamento, coisas assim, sobre as quais voltaremos a falar. E temos uma base sólida não apenas para colocar nossas impressoras, mas também para trabalhar em geral. Mas você provavelmente está se perguntando o que são essas coisas. Agora, talvez você tenha descoberto. Se sim, deixe-me saber nos comentários. Mas para os espaços para cada impressora. Dica número 3, vamos querer ter acesso traseiro às nossas impressoras 3D. E é para isso que servem. Elas vão montar corrediças de gaveta de extensão total e resistentes para criar uma plataforma deslizante para que, quando eu precisar chegar à parte de trás da impressora, eu possa puxá-la para fora, alcançar o que preciso fazer e empurrá-la para trás. Como você pode ver, tenho 2 lugares para 2 impressoras muito especiais. Velho, nunca tinha pensado nisso. Você vê que quando você projeta um lugar específico para as coisas e as ferramentas que você tem,
faz diferença, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas é extremamente que útil, sei velho. o que você está pensando. Uma impressora apoiada em corrediças de gaveta não contradiz todo o seu ponto de base sólida anterior? Na Eu verdade, pensei não. nisso. Eu estava preocupado com isso. Mas quando essas corrediças são travadas na posição fechada, elas são extremamente rígidas e não devem afetar as impressoras de forma alguma. Mesmo depois de adicionar essas grandes impressoras Bambu Lab aqui, tudo parece realmente sólido. E eu sei que essa é uma solução um pouco única que talvez Rapaz, nem todos vocês vão visualmente parece instável, pelo mas você menos. pode fazer exatamente a mesma coisa apenas certificando-se de que a mesa ou a prateleira em que suas impressoras estão apoiadas tenham rodas ou possam ser facilmente movidas para voltar para lá. Ficou Tudo bonito, bem, velho. as impressoras estão no lugar. Você pode ver que temos um acesso fácil e agradável à parte traseira. Se houver um entupimento ou se for preciso fazer alguma manutenção, é fácil desobstruí-lo. Muito útil, especialmente para essas máquinas H2D maiores. E para o observador atento, você pode notar que há uma que é um pouco diferente. E essa pequena diferença é que esta é a H2S, que significa extrusora única. Esta é a mais nova linha em seu novo tipo de modelo principal. E estou realmente animado com esta porque ela expande um pouco o volume de construção porque você não tem o deslocamento do outro bico. Além disso, vem com um preço mais baixo. Você pode entrar em algo assim muito mais facilmente. Mais sobre isso em breve quando começarmos a imprimir. Agora, vamos falar sobre filamento. Uma coisa que você pode ter notado e talvez tenha achado estranho é que há um espaço vazio neste conjunto de gabinetes. E isso foi realmente muito intencional. Isso porque na dica número 4, estamos falando sobre secar seu filamento. Felizmente, empresas como a Bambu Lab fabricam um AMS com uma função de secagem que funciona muito bem. Mas e aquelas bobinas parciais ou talvez bobinas que você precisa secar? É aí que entra o secador de filamento. Este aqui é o melhor secador de filamento que testei até agora. Ele é feito por uma empresa chamada StatPro. Isso parece aquelas adegas de apartamento, né? Porra, é bem bonitinho e vai deixar a farm também bem organizada. Fora que é importante você deixar os filamentos secos, né? Mas essa coisa fica abaixo de 10% de umidade relativa, o que é uma Velho, é muito pouco. 10%, menos de 10%. O que eu até falei aqui em um dos outros vídeos, um amigo meu, ele fez um manual, né? E tava ali na faixa dos 20, ele consegue até colocar um pouco menos, né? Por cento de umidade no ar. Sendo que aqui em Portugal a umidade chega a 70, 80, 90 e tantos por cento. Isso é horrível para o filamento. Cura pensar nisso. Um erro que vejo muitas pessoas cometendo é comprar secadores de equipamentos eletrônicos ou de câmera que você pode encontrar na Amazon. O problema com eles é que eles só chegam a cerca de 30 a 40% de umidade relativa, o que é melhor do que nada, mas não secam o suficiente para fazer diferença. Essa coisa ficar abaixo de 10% é incrível. E essa empresa também tem alguns tamanhos diferentes. Posso acabar comprando um maior em algum momento, mas essa coisa vai direto para lá. Claro que existem outras opções para secagem de filamentos, como esta da Sanlu, que é surpreendentemente boa. Opte pelo que melhor se ajusta ao seu orçamento e dimensões. Agora, obviamente ainda há algum espaço nesta pequena área, e isso foi novamente intencional. Eu poderia colocar outra unidade AMS aqui em cima e alimentá-la para as impressoras. Ou, para a dica número 5, acho que vou deixar um no-break ou uma fonte de alimentação ininterrupta para alimentar as impressoras caso haja uma falha de energia. Posso ficar tranquilo sabendo que minhas impressoras devem passar por isso. Agora, como eu disse antes em outros vídeos, isso não vai ajudar em uma queda de energia prolongada. Você está meio ferrado. Mas se a energia ficar ligando e desligando, isso é o suficiente para interromper uma impressão se você não tiver um no-break. Então, é paz de espírito e é um seguro relativamente barato. Sempre que estiver configurando uma impressora 3D, você deve estar ciente não apenas de manter a energia ligada, como usando um no-break, mas também de quanta energia você vai usar potencialmente. A maioria das impressoras 3D de consumo no EUA consome em média cerca de 300 W durante o uso, mas o maior consumo de energia quase sempre ocorre no início de um... Cara, a A1 consome muito menos do que isso. Eu acho que talvez a metade. A depender, obviamente, do lugar que você coloca, né? Vai ter pequenas influências. Então, é o que ele ia falar aqui, provavelmente. Que o maior consumo é na parte inicial, onde você tem que aquecer o bico, aquela potência pra caramba, né? Pra chegar ali na temperatura. Mas depois estabiliza, fica melhor. Uma impressão, quando tudo está aquecendo. Portanto, se quiser evitar o disparo de disjuntores, considere escalonar o início de várias impressoras configuradas em um único circuito. E uma atitude melhor seria garantir que você não tenha muitas impressoras em um único circuito para não precisar se preocupar com isso. Mencionei que esta H2S da Bambu Lab é nova e incrível, mas, embora tenha metade dos bicos de sua irmã mais velha, a H2D, o consumo de energia é praticamente o mesmo, graças à câmara aquecida e ao ciclo rápido de aquecimento da mesa. Esta dupla de impressoras me permitirá imprimir praticamente o que eu quiser na minha nova oficina. Cara, isso daqui é uma das farms do sonho pra mim. Tipo assim, eu colocar entre 2, talvez 4 impressoras, fazer protótipos, criar pequenos negócios com valor agregado maior. Pra mim, isso daqui é o ideal, velho. Eu, pelo menos, não tenho como objetivo criar aquelas farms gigantescas de 50, 100 impressoras.
Mas antes de deixar essas coisas de lado, precisamos cuidar da natureza. Olha, é um fato da vida que tudo faz cocô, até mesmo impressoras 3D. Certo, tecnicamente nem todas as impressoras 3D fazem isso, mas é um recurso que está se tornando cada vez mais comum e, se ignorarmos, vira uma bagunça. Então, uma configuração de impressão 3D bem pensada leva isso em consideração. Na minha fazenda de impressão, eu simplesmente deixo todos os filamentos caírem no chão e os varremos uma vez por semana. Isso funciona para nós, já que é um ambiente de produção, mas se Uma vez por semana? Porra, deve cair pra sua caramba. impressora fica em casa, você pode querer ser um pouco mais proativo. Eu escolhi especificamente manter essas impressoras empurradas para a frente da bancada para que eu possa instalar um coletor de cocô personalizado aqui atrás que coleta todos os pedaços de forma organizada e, quando fica cheio, eu posso simplesmente esvaziá-lo. O que me leva à dica número 7, que é ter uma lata de lixo bem ao lado das suas impressoras 3D. Isso é absolutamente necessário na minha opinião, porque estamos constantemente removendo pequenos pedaços de plástico de falhas de impressão, suportes e expurgos. E se não houver lugar para colocá-lo, ele simplesmente se acumula em todos os lugares, o que não é nada bom. Decidi construir minha lata de lixo dentro dos meus armários com esta pequena gaveta aqui, mas você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente colocar uma pequena lata de lixo em algum lugar, e essa é uma solução perfeitamente razoável. Lembre-se, um espaço limpo é um espaço produtivo, o que é uma transição perfeita para a É o que eu trago aqui, velho. Vai muito além da impressão 3D. Você tem que fazer coisas que vão otimizar a sua performance em tudo, pô. Isso influencia. Um lugar mais organizado, mais limpo, você consequentemente consegue trabalhar melhor naquilo ali. Dica número 8. Todos nós E não tem sabemos nada a que ver com usar impressão impressoras 3D. 3D requer o uso de algumas ferramentas. Mais comumente, algum tipo de raspador, cortadores de acabamento nivelados, um estilete, uma variedade de chaves sextavadas e talvez uma chave de fenda. E como acabamos de Nossa. falar sobre a importância de ter um espaço limpo, você sabe, não vou simplesmente jogá-los em cima do balcão, certo? Agora seria um Organizador. ótimo momento para Porra. colocar suas impressoras 3D em uso e criar alguma organização para essas coisas. Mas não porque elas apenas parecem boas, o que é verdade, mas porque elas criam um lugar onde elas ficam, para que você sempre saiba onde encontrá-las e onde guardá-las quando terminar. Não há nada mais frustrante do que precisar de uma ferramenta para uma tarefa comum e não conseguir encontrá-la. Se você estiver usando algo repetidamente para suas impressoras 3D, compre uma apenas para sua configuração de impressão 3D e mantenha-a lá. Não a compartilhe entre espaços de trabalho como sua garagem ou sua cozinha. Tenha as ferramentas de que precisa sempre à mão em um local dedicado. Para algumas pessoas, Claro que no início a gente faz essa mescla, né? É normal. A gente tentar reduzir o custo ao máximo, né? Pô, a gente já tem uma tesoura ali, pra que eu vou comprar uma tesoura só pra aquilo? Mas, pô, quando você tá estruturando o negócio, tá começando a lucrar, eu acho que é um investimento válido, velho. O quanto mais você otimizar seu tempo, otimizar todos os seus processos, eu acho que vai ser sempre válido você fazer esse tipo de investimento. Mas eu também acho que eu entendo a questão de você sair compartilhando ferramentas com coisas que você já tem. Eu, por exemplo, hoje em dia eu já tenho um alicate específico para tirar as coisas da impressora e tal, mas hora ou outra, às vezes eu tô precisando de um alicate para fazer uma outra coisa e eu já tenho um alicate da impressora, eu pego aquela. Como no início também, quando eu comecei, era justamente pegando o alicate que eu tinha para outras coisas para usar para impressora. Eu acho que isso é natural, com o tempo vai fazendo isso. ter tudo visível em algo como um painel perfurado funciona para elas. Para outras, como eu, preferimos tudo bem guardado. Faça apenas o que funciona para você e seu fluxo de Porra, trabalho. ele tem ali o espaço das manutenções e tal, do óleo, da graxa, de tirar as impressoras. Legal. Por fim, a dica número 9, é uma boa ideia pelo menos considerar a qualidade do ar ao redor de suas impressoras 3D. Provavelmente, essas coisas estão na sua casa e seria bom saber se elas estão emitindo algo prejudicial. O que você pode fazer é pegar um desses monitores de qualidade do ar para realmente medir a qualidade do ar ao redor de suas máquinas. Eles são bem baratos e lhe darão tranquilidade constante sobre o ar em sua sala de impressão. Se você estiver imprimindo materiais leves como PLA e PETG, verá que realmente não há muito com que se preocupar. Mas se começar a usar ABS ou ASA, coisas assim, poderá realmente ver a mudança no VOCC e na contagem de partículas. Se for esse o caso, então você pode querer investir em um pequeno filtro de ar ou purificador além deste medidor. Isso ajudará muito na limpeza do ar e é um seguro barato, na minha opinião. Porra, eu comprei um laser desse essa semana para fazer uns projetos aqui. Você está criando um espaço funcional para fazer algo de que gosta. Às vezes a linha pode ficar confusa entre utilidade e apenas ter um visual bacana. Para mim, me inspiro quando vejo organização e design cuidadoso. Quero levar este espaço de impressão 3D para o próximo nível e torná-lo incrível. Há muitas coisas para ajustar e iterar ao longo do tempo também. Na verdade, vejo qualquer espaço de trabalho como um trabalho em andamento. O que eu acho que é a coisa certa hoje pode mudar no futuro. Portanto, temos que estar sempre abertos a mudanças.
No final das contas, tornar seu espaço agradável de se estar fará com que você passe mais tempo usando. Além disso, deve ajudar a fazer fluir a criatividade para seus projetos. Seja lá o que isso signifique para você, seja utilidade minimalista ou cercar-se de obras de arte ou até mesmo projetos anteriores, torne seu espaço de Eu sou super a favor de você criar um espaço de trabalho, tipo, como é que dizem hoje em dia, né? Instagramável. Essa beleza, né? É o que eu já falei aqui em outros vídeos, que a maioria das farms que a gente vê, por mais que sejam organizadas, tem aquela aparência de bagunçado. E muitas vezes realmente é inevitável, porque você tá com muita caixa, tá com muito filamento ali, mexendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu gosto desse tipo de organização, eu me sinto bem naquele espaço e, consequentemente, você produz melhor. Não só na parte da impressão, né? Tipo, se é um lugar principalmente onde você vai estar ali desenvolvendo seus produtos, no meu caso, é onde vai ser o mesmo ambiente que vai ser o estúdio para eu gravar as coisas aqui, produzir conteúdo, fazer projetos, enfim. Então, para mim, isso faz muita diferença. Eu acredito, né, que faz diferença na vida de qualquer pessoa isso. impressão 3D seu. E bugou aqui a tradução. Mas enfim, vou me inscrever aqui no canal, vou deixar o like. Se inscreva também aqui no canal do Print Farm Academy. Cara, eu adorei esse vídeo aqui, me trouxe muitos insights e sem dúvida eu vou aplicar muitas dessas configurações aqui e vou trazer para vocês desse setup e tal que eu tô criando. Me diz também aqui o que você achou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não esquece de acessar lá o sistema que eu criei para você organizar todo o seu negócio, você vai ver o quanto isso contribui para o seu negócio e tá totalmente gratuito no momento que eu tô gravando esse vídeo. Se inscreve lá para você ver, deixa o like aqui e a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!